Olá! Boa noite para quem é de boa noite. Namastê para quem é de namastê. Shalom para quem é de shalom. Axé para quem é de axé. Saravá para quem é de saravá. Amém para quem é de amém. E se você não tem nenhuma saudação mística, saiba que isso não vai fazer a mínima diferença. Porque a coisa mais importante da nossa vida é a gente transmitir o amor. Transmitir o que nós temos de melhor dentro de nós para aqueles que estão à nossa volta. E tenha certeza que agindo no bem, a gente vai convergir o bem para nós mesmos. 5 de julho de 2021. Aqui, Fátima T. Tavares, falando diretamente do Rio de Janeiro para o mundo. Mais uma exibição do programa Cardápio Cultural O Original. Hoje nós vamos receber Lara Oliveira, uma produtora cultural, trabalha com turismo, é escritora, é uma pessoa idealizadora de um projeto incrível chamado Ecoa Mulheres, a força do feminino através das palavras. Daqui a pouquinho, às 18 horas, nós vamos conhecer essa trajetória linda de Lara Oliveira, que faz mentoria criativa, que trabalha com turismo, que faz grandes ações na Secretaria de Cultura da Bahia. Enfim, uma pessoa muito conceituada e tem um trabalho muito bonito na divulgação da cultura, não só da Bahia, mas de todo o Brasil e fora do Brasil também. Ela tem um trabalho muito interessante, valorizando a literatura brasileira junto às crianças da Espanha, da Turquia, da Itália. Enfim, é uma mulher muito articulada, com muita coisa bacana. E já aqui no pedaço, Regina Alves. Um beijo, Regina, para você. Muita honra tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, essa grande atriz, essa mulher divônica. E ela me chama Diva do Riso. Que coisa linda. Obrigado pela gentileza e pelo carinho, viu? Outra mulher empoderada que tá, de vez em quando habita aqui, aliás, pousa aqui no nosso terreno, e ela fala maravilhas do trabalho dela, que é atriz, que divulga o teatro, que escreve peças, que dirige peça, que é escritora, que é produtora, eu não sei mais o que a Regina faz. Bom, entrando no ar um pouquinho, porque hoje faz 31 anos da morte de um grande poeta, um poeta maravilhoso, um poeta cantor que resolveu compor e cantar no céu. Estou falando de Cazuza. Caju, como era chamado o apelido dele familiar. E Cazuza tinha uma mente muito à frente do seu tempo, com um discurso poético, social, político muito forte, traduzia o amor de forma muito singular, traduzia a sua insatisfação perante a sociedade que nós vivemos e que ele estava em pleno 20 e poucos anos. Então, quem não se lembra de ideologia? Eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. E como a nossa amada, querida Virgínia Vitoriosa, essa mulher incrível, outra atriz, outra mulher empoderada. Gente, eu estou cercada de mulheres empoderadas, de pessoas incríveis que persistem no sonho. Um beijo, Virgínia, obrigado por você estar aqui com a gente. Faz parte do meu show, é isso mesmo. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor.
Incrível, né? Tanta coisa linda de Cazuza. O tempo não para, não para, não. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não confundem os fatos, o tempo não para. Não me convidaram para essa festa pobre que vocês armaram antes de eu nascer. Apagar TV, toda essa droga que já vem malhada muito antes de eu nascer. Não me convidaram para ser a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? VTV a cores na taba de um índio, programado só pra só dizer sim. Brasil, mostra sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Gente, que letra atualíssima. Por isso que a gente interpreta, que a gente analisa que ele era um homem à frente do seu tempo, não é? Rogério Brito Correia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço, um grande beijo, né? Saudações à sua terra. Não sei se é a sua terra, mas você morava em Guarulhos, se não me engano, agora você está em Minas. É outro poeta, escritor incrível. Grande beijo para você. Muito me honra a sua presença aqui no nosso querido cardápio, né? Cultural, esse programa que traz aqui. Procura sempre trazer pessoas e histórias marcantes. E falar em histórias marcantes, da semana passada, nós tivemos uma participação muito bacana da Virgínia, que está aqui conosco, e eu gostaria muito que Virgínia depois, no direct, a gente marcar uma data. Ela tem uma história de superação também muito grande, muito interessante. Gente, hoje também, 5 de julho, é o dia do chocolate. Vocês já tomaram chocolate hoje? Será que eu vou receber um chocolate hoje, mais tarde? Né? Quando meu grande amor em casa chegar e trazer meu chocolate, eu não sei, acho que não está nem lembrando. E não se sabe por que se organizou essa data para ser o Dia Internacional do Chocolate, mas a ideia que se tem é porque foi no século XV que o chocolate foi introduzido na Europa. Porque até então os maias e os astecas é que curtiam essa bebida maravilhosa. E quando veio para a Europa no século XV, era uma bebida glamourosa. Somente a elite, a aristocracia podia consumir chocolate. O chocolate quente era uma bebida de glamour, era de status, né? Só após a Revolução Industrial que o chocolate tornou-se popular. Então, dia do chocolate, se não tomou seu chocolate quentinho, se tiver aí na sua casa, faça um chocolate quentinho para atacar e abater esse frio terrível nessa cidade tropical que é a cidade do Rio de Janeiro. Não é isso? E eu espero que a exibição de hoje seja do seu inteiro agrado. Esteja você onde estiver. No trem, no busão, no trânsito, no metrô, em casa, né? Debaixo das cobertas, deitadinha assim, né? Curtindo o nosso programa. Esteja você namorando, né? Esteja você estudando, aí deu uma pausa. Deixa eu ver o que essa coroa tá falando aí. Essa mulher de cabelos brancos, esse batom vermelho, toda colorida. Hoje eu resolvi modificar, né? A canga virou uma bela Sharp, não é? E que seja assim de inteiro agrado para vocês todos. E que a nossa palavra seja sempre uma palavra de amizade, de carinho, de motivação, para levantar o nosso astral, para fazer a gente crescer.
É, é, obrigado por estar linda. Ela diz que odeia chocolate. Oh, obrigada, meu amor. Ela está dizendo que, além de eu apresentar, eu canto. Ah, que coisa mais fofa você. Ah, Virgínia, você é um achado, viu? Eu fiquei apaixonado por você, com toda certeza. Você é incrível. Tem uma história linda. Uma mulher de 64 anos, ativíssima no teatro, que há 4 anos atrás, depois de ter tido contato com o Del, ela resolveu colocar o sonho dela na estrada e é hoje aí uma mulher vitoriosíssima. O Brito falou que ele não, ele está Guarulhos, mas você é da Bahia. Que legal, que bacana. Um beijo para você. Gente, obrigado por essa interatividade. Tem uns que passam para dar um alô e não. Isso é muito significativo para a gente, viu? Que vocês possam ficar conosco até o momento que vocês não tenham outro compromisso ou que de repente estejam no lazer aí, curtindo o nosso programa. E nós vamos ter daqui a pouquinho, já já, a presença da nossa querida Lara Oliveira, lá de Salvador. Meus sentimentos a toda a família dos que estão perderam, né? E que estão perdendo, infelizmente, tantas pessoas pelo Covid. E aqui a gente deixa uma palavra de repúdio, né? E a minha indignação, propriamente dizendo, em relação às pessoas que estão brincando, né? Brincando de tomar vacina. Estão brincando de médico. Sabe qual é o novo golpe de algumas figuras sem coração, sem sentimentos? Elas deixam para tomar vacina na repescagem aos sábados e lá elas ficam sabendo, né? Quando é o seu dia realmente da sua faixa etária determinado, feito pelo calendário, o que elas fazem? Elas vão lá, olha que não é aquela vacina X ou Y e vai no sábado, né, para tomar a vacina predileta. O cabeça de mamão, cabeça de pastel, para não falar outra coisa, ameba, sei lá o que, inteligência rara, você que pensa e que age dessa forma, saiba que você está sendo um tremendo idiota, porque com duas, e a outra, né, a outra doida, eu não vou dar ibope para essa figura, foi tomar a terceira vacina para ela viajar para a Europa com mais segurança. Gente, vacina é para gente tomar independente da própria nomenclatura da vacina. Se é Coronavac, se é AstraZeneca, eu esqueci o nome das outras duas, perdão. Mas é justamente para a gente se aplacar, né? A gente criar uma blindagem o mínimo possível. A vacina ela não vai impedir que a gente adquira a doença, mas ela vai fazer um bloqueio para que o vírus ele não acometa o nosso organismo de forma violenta, nem nos leve a óbito, ok? Então a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, né? Então nosso repúdio, a nossa indignação por essas mentes egoístas e sem coração que estão fazendo isso. Então também já estamos aqui com a nossa querida Lara e um beijo também para Se a Poesia Flor Semente, essa grande poetisa que tem esse trabalho lindo, 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 lindo. Um grande beijo para Poesia Flor Semente, que eu quero que vocês entrem no direct, eu não vou falar o nome dela, viu? Então, olha aqui, entrando muita gente bacana, estamos com a nossa amiga, vamos trazer a Lara. Lara já está presente. São 18 horas e 1 minuto, cardápio cultural, com muito carinho. Lara Oliveira, contando a sua trajetória, contando a sua história criativa, todo o seu trabalho
em tanto empoderamento e articulando tantas pessoas, tantas mulheres lá em Salvador, com esse trabalho lindo. Oi, querida! Fátima, vocês Oh, estão me meu ouvindo Deus! bem? Sim, e Bem? Ah, você? maravilha, Você maravilha. me vê bem? Tá ótima, tá ótima. Tudo Sim, bem? graças a Deus. Tá frio aí? Pois é, gente, Salvador tá muito fria. Olha, Olha! as mudanças climáticas chegaram na Bahia, hein? Olha, eu hoje eu ainda estava pensando, eu vou brincar com ela. Eu falei assim, poxa, a terra tropical, a terra do sol, a terra da praia. Meu Deus, Pois como é é. possível? Ela vai encarnar que eu tô com a chapa, toda agasalhada, e eis que você está aí, toda agasalhadinha também. Tem Escuta, agasalho. Oi. levanta um pouquinho. Eu só estou vendo até aqui, eu queria ver você melhor. Aí, Assim. agora, isso. Olha lá. Pois é, Salvador tá muito frio, a gente não, mesmo às vezes chovendo, quer dizer, agora é um período de pandemia, as praias estão fechadas e tal, mas a gente ia à praia, né, saía para caminhar, ia comer acarajé. Bem, comer Ai, não acarajé todo fala mundo sabe não, também. que maldade você está descobrindo agora, meu amor. Olha, são 21 anos que eu não vou à Bahia. Eu estive aí Cara, no ano de 2000. E você falar em acarajé, que maldade. E pois é, vatapá? acarajé mesmo chovendo a gente vai, viu? Mas Sim. né, e assim, né? Choveu, a gente bota bota, galocha, tira o couro do armário. Ah, então você é destas que espera chegar o frio para colocar todos os modelitos europeus em dia. Toda. É, É, olha isso lá, é a cara isso é a cara da Bahia, a é a cara da cara da Bahia. Bahia, né? Choveu, choveu, muda o guarda-roupa, virou Ah, guarda-roupa de inverno. e você é bem assim. A gente nota nas redes, nas suas também, que você é uma grande comunicadora. Muita honra ter você aqui, viu? Quero te agradecer de coração. Você ter aceito de pronto, assim, o nosso chamado. E você está sempre muito exuberante, com os cabelos sempre ao lado, com aqueles brincos, toda fluorescente, assim. Quer dizer, você é a Hoje, cara da Bahia, né? hoje eu vim com ele presinho, assim, num rabo, bem comportada. Hoje eu tô bem comportada para você. Ah, meu Deus! Não, eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá. Olha, me conta uma coisa. Que história é essa de dizer que você escreve desde os 7 anos de idade, desde a infância? É, exatamente. Então, o que que acontece? Meu primeiro contato com poesia foi mais ou menos aos 3 anos e meio, quando eu entrei na escola. Sim, E aí eu estava era uma escola de freiras e íamos receber uma madre superiora da congregação, né? sim. E eu sempre muito comunicativa, alegre e tal. E aí eu fui convidada para ler uma poesia, né? Ler uma poesia para receber essa madre superiora. E Ah, assim, para mim foi lindo aquilo, né? Para mim foi sim, lindo. E à medida que eu fui sendo alfabetizada, eu já ia escrevendo poesias. Por quê? O que que acontece? Eu não escrevi as frases, digamos, as sentenças convencionais, né? Eu já sim. ia fazendo essa brincadeira com as palavras, rimando e tudo mais. Então, a minha memória mais remota me Ah, diz isso. Olha, desde a alfabetização você já escrevia, porque daí eu escrevia no caderno, na capa, na contracapa. Aí diz, você está arriscando o caderno inteiro. Na verdade, era poesia para mim aquilo, né? sim. Então, assim, começou assim. E na adolescência eu já participei de um concurso de poesias e já publiquei num livro a partir desse concurso. Olha, então já começou, desde adolescente você já começou a divulgar mesmo, assim, a ter um órgão, né, expedidor do seu discurso poético. E aí, você alimentou isso ao longo da sua vida, né? Ou seja, você já sentia nessa fase, geralmente a gente saindo do ensino médio, já querendo ter aquela ideia da profissão, e você abraçou a área do turismo, né? Você já imaginava que naquele momento você ia abraçar a cultura assim, como missão de vida e como profissão?
Pois é. Então, Fátima, falando assim um pouco da minha trajetória com a cultura e também com o turismo, que acabam se mesclando, e de fato eu não consigo fazer, não consigo dissociar hoje, né? Muito das minhas atividades, elas realmente têm essa correlação. Hum, Por quê? Com cultura, desde a infância, porque exatamente na escola, com teatro amador, com hum, música, né? Com música, teatro amador, poesia, eu fui sendo estimulada. Por isso eu também acho ah, a importância do papel da educação e, nesse caso, da escola, nesse estímulo, né? Vai todo sim. mundo virar artista, não, mas as pessoas vão desenvolver habilidades, talentos que vão lhe servir nas suas vidas, né? Lá na frente, independente da carreira que a pessoa adotar, né? Amada, eu queria muito que você repetisse isso, porque isso é de uma sumidade e de uma importância incrível, como você falou aí, não para as crianças e adolescentes, todos eles virarem artistas, para se te utilizar da arte como grande desenvolvimento de aptidões outras que a gente tem dentro de si, não é? Exatamente. Então, hoje um dos grandes problemas, assim, existem vários estudos científicos, inclusive, né? Um dos grandes problemas e até causadores de ansiedade, síndromes do pânico e tudo mais, são as pessoas falarem em público, né? Então, assim, a comunicação em público. E se essa criança, ela vai sendo, né, vai sendo estimulada desde a infância nessas atividades culturais, atividades artísticas e tudo mais, essas habilidades vão sendo desenvolvidas e quando elas estiverem na vida adulta, né, elas vão poder lançar mão dessas atividades para melhor desenvolver as suas atividades, independente de qual atividade seja, né? Isso. Tem atividade que requer a pessoa um pouco mais de mais concentração, mas a atividade artística requer concentração, você tem que decorar texto, você tem que saber o tempo que você vai entrar, né? Se é uma música, você tem que saber o tempo que você vai iniciar aquela canção no momento certo da melodia. Então, são habilidades que vão ser desenvolvidas na criança e no jovem, né? Que vai ser necessário, na verdade, na vida dela. Então, estimular a criança, né? estimular o jovem nessas atividades artístico-culturais, esportivas também, ou seja, todas as atividades que desenvolvam o ser, né? Que desenvolvam habilidades outras que não só as habilidades técnicas para essa ou aquela carreira, ela vai ser importante para o desenvolvimento da pessoa. Então, essa sim é a minha opinião, e por isso que eu acho que a escola ela é muito importante, né? Eu, quando docente, ainda que é uma disciplina técnica que eu esteja lecionando, né? Quando eu estou em sala de aula, eu trabalho essas habilidades dos meus alunos, ainda que adultos, né? Alunos às vezes estão numa segunda carreira e acabam fazendo um outro curso, eu estou lá lecionando naquele curso, eles vão ser estimulados de alguma forma, porque são habilidades que a gente vai lançar mão, a gente não sabe quando, mas seguramente vão lançar mão. Enfim, controle, né? Controle das emoções, reduzir estimular a competitividade de forma positiva, mas reduzir a competitividade negativa que o mundo impõe, né? Porque, por exemplo, um jovem que é estimulado na escola a trabalhar em grupo, né? Nas atividades culturais, nas atividades artísticas, no esporte também. Então, tudo isso vai ser, né, necessário para a vida. Enfim, então voltando um pouco a falar de mim, Sim. eu fui estimulada. Antes, desculpa interrompê-la. Desculpa interrompê-la para falar para você, se você não se incomodar, de vez em quando eu vou saudar o povo, Tá certo, tá bom? claro, saudando as pessoas. Tem as meninas do clube de leitura aqui, o pessoal Então, também eu tá faço questão que do você fale ECOA. de seus amigos também, tá? Já entraram Maravilha. algumas pessoas antes de você estar aqui conosco, e eu quero saudar um casal muito simpático, que é o Mário Alves, um grande escritor, e a dos Anjos Cipriano, a esposa deles. Estão sempre aqui conosco e tá te cumprimentando, mandando um abraço para você, eu também agradeço. Ai, que Vai, eu lindo. não quero te interromper, porque você está indo bem. Vai Não, lá. fica. Assim, eu queria só te dizer que eu não estou em casa, né? Que não deu tempo de Ah, não? retornar para casa. Não estou, então eu estou sem os livros aqui, mas a gente faz um negócio. Então tá, não tem problema. Olha, quem sabe faz ao vivo. Você mesmo testemunhou isso.
Pois é. Então, voltando à minha trajetória, né? Então, realmente, eu fui estimulada em casa, fui estimulada na escola, e principalmente na escola, que é o ambiente de socialização, né? Assim, então, foi muito importante essa formação que eu tive durante a idade escolar. Na adolescência, né, já em uma outra escola, uma escola pública, né, mantida pelo governo do estado da Bahia, também era uma escola que, né, propiciava muitas atividades culturais. E aí, já na adolescência, já estava assim, totalmente inserida com a cena cultural, né, da minha cidade, que é uma cidade no Recôncavo Baiano, chamada Cachoeira, né, que foi capital, chegou a ser capital do Brasil. Ai, por um dia, por 24 horas. Ah, é? Que interessante! Pois é, uma longa história, mas enfim, né? Na época das guerras pela independência, né, do Brasil, as províncias continuavam lutando, o Brasil não estava independente, ele só foi proclamado independente, né? A Bahia estava tomada pelos portugueses, e aí a gente realmente, com continuaram, né, as lutas e tudo mais, e Cachoeira era um entreposto comercial que ligava, que era o último ponto navegável do Rio Paraguaçu, que liga a Baía de Todos os Santos, e da Baía de Todos os Santos seguiam as mercadorias todo para a Europa, enfim, né, e até mesmo para as outras províncias, como o Rio de Janeiro e tal. Enfim, então, era um lugar muito importante economicamente ainda, né? Já tinha caído em relação a essa mudança da capital de Salvador para o Rio, mas ainda tinha uma importância assim, muito grande para o Brasil. E a partir dali, né, consegui manter o domínio português nessa parte do Brasil. Daí o povo, né? Então a independência da Bahia também é algo muito interessante, porque nós não tínhamos exército, né? Não era o exército brasileiro lutando, era o povo lutando, né? Assim como em Cachoeira. Então o povo se reuniu e lutou, e expulsou os portugueses, isso 25 de junho, né? No dia 25 de junho, expulsou os portugueses de lá. Esse povo se reuniu, né, de outras cidades também, de outras regiões da Bahia, e vieram lutar em Salvador. E aí a gente tem a independência da Bahia, que vai consolidar a independência do Brasil, porque se a Bahia não tivesse se a Bahia não ficasse independente, o Brasil não estaria independente, né? Sim. E aí nesse período de lutas e tudo mais, luta na capital da província, luta nas cidades aí do interior, como Cachoeira, por exemplo, foi quando nós tivemos, inclusive, funcionando uma Casa da Moeda durante 7 dias. Gente, barato! Você fez história também? É uma cidade... uma cidade histórica. Não, mas, enfim, mas né? A gente é apaixonada! A gente vive a história em cada esquina da cidade, né? É uma cidade histórica, uma cidade muito bonita, e que tem, né, realmente um legado assim, cultural vivo, né? Porque está sempre acontecendo, a cidade que acontece, na verdade, todo o Recôncavo Baiano, né? Toda a Bahia, mas assim, o Recôncavo Baiano tem onde estavam aí as fazendas de açúcar, né? Onde chegaram, os povos negros chegaram, então, assim, realmente o berço do samba de roda, né? O berço de muita coisa que a gente hoje toma, né, como identitários da cultura brasileira. Então, eu já estava inserida nesse cenário, porque aos 10 anos de idade, nós temos lá na cidade um São João, né? Festejamos o Nordeste inteiro, né? Festeja São João, o Brasil inteiro, na verdade, que a gente encontra festas de São João no Brasil inteiro. Mas, assim, o Nordeste é muito forte, essa relação com São João. E nós temos uma festa muito grande de São João. E aí eu desejei cantar no palco principal, eu queria, né, estar ali no São João e tal. E aí fui, né, fiz a primeira apresentação de forró, num concurso também, no Festival de Música Junina. Foram 2 apresentações nesse ano, né? Foram 2 apresentações. No primeiro ano para 7.000 pessoas, no primeiro dia para 7.000 pessoas, que ainda era início da festa. No segundo dia já eram mais de 20.000 pessoas. Então, olha, assim, com 10 anos! Com 10 anos, num palco enorme, eu achei o máximo, né? Ali naquele palco, eu dançando, cantando forró. E minha mãe é a compositora de forró. Então, eu sou também filha.
de uma mestra, né, do forró de raiz, né, da Bahia. Então, aí a Qual o nome partir de de sua mãe? Qual o nome de sua mãe? Dona Antônia, não sei se Dona ela já Antônia? chegou aí, mas eu ia assistir. Um beijo para Olá, Dona Antônia. olá, gente linda. Ah, professora Lara, oh, queridas. São os indígenas que eu Ah, acabei de lecionar um curso sobre cultura, né? sim. Patrimônio, patrimônio dos povos indígenas aqui da Bahia. E aí eu tenho Sim. alunos aqui presentes também. Olá, salve, Oh, que salve, barato. Quem são os os seus nossos alunos? indígenas. Yuri Meri, Quiriri, são Quiriri? isso, do povo Quiriri, da região de Banzaê, né? Sim. Semiárido baiano. Hum. Aí Olha, nós tivemos um curso maravilhoso. E eles estão no próximo sábado lançando, né, um site com informações, né, o acervo que eles construíram do patrimônio material e imaterial dessa aldeia, né, da aldeia Araçás aí, do povo sim. Quiriri. Ó, É um povo que segura, eu tenho muito segura, respeito. segura um pouquinho, que eu quero ir um pouquinho. Eu fiz um resumo aqui para a gente tentar argumentar as suas mil facetas. Coisas que eu acho e achei muito interessante no seu release profissional. Ah, Ronízia, aqui, Ronízia. Oi, Ronízia. Vanita, Maria Brum também está aí. Um beijo, Maria Brum. É a presidente do nosso fã-clube. Ah, maravilha. Olha, você é coordenadora do Clube de Leitura Casa de Alice. Conta pra gente. O que é o Clube de Leitura Casa de Alice? É um clube que em setembro completaremos 7 anos, formado por mulheres, para incentivar a leitura na vida das mulheres, né? A partir de uma necessidade minha, assim, de me ver um pouco alheia à leitura, por estar muito focada na leitura técnica por causa dos estudos, Ah, eu me sentia muito à margem, né, do que estava acontecendo e sem ter uma leitura assim de mundo, né, assim, uma leitura mais ampla. E a partir disso eu comecei a conversar com amigas e percebi que era uma necessidade comum, né? ah, E aí eu comecei a ter relatos assim muito interessantes, né? Do tipo, quando eu pego no livro, meu filho não deixa, meu marido manda que venha o tempo inteiro para cá, ou não consigo porque eu tenho que fazer isso. E aí eu percebi que, né, assim, nós mulheres, com os tantos papéis que nós exercemos, né, a leitura acabava ficando de lado, apesar de ah. as mulheres ainda serem melhores e maiores leitoras do que os homens no Brasil, né? É? E também serem as maiores estimuladoras da leitura para jovens e crianças, né? Tem uma pesquisa aí, não sei se enfim, a Câmara Brasileira de Livro, alguma Associação Brasileira de Livro, alguma coisa assim. Mas tem uma pesquisa que fala exatamente isso. Mas que exatamente a leitura ela competia com tudo que nós fazíamos, né? Com todos esses papéis que nós exercíamos. E eu me sentia assim, comecei a ver que outras pessoas se sentiam assim também. Daí eu tinha um café, né? Uma tortaria chamada Tortaria Casa de Alice, que é Ah. da Alice, que é uma paulista que mora na Bahia há mais de 20 anos, radicada na Bahia há Em mais de 20 Salvador? anos. Em Em Salvador? Salvador, no bairro do Rio Vermelho. E aí eu comecei a frequentar, virei amiga da Alice, uma amiga queridíssima, e compartilhando isso com ela achou a ideia ótima, e aí fundamos, né, lá na Casa da Alice, por isso o nome Casa da Alice. A Ah. tortaria era toda tematizada com o livro, né, Alice no País das Maravilhas, e fazia essa brincadeira também com o nome da proprietária, que era Alice, e faz maravilhas na cozinha, né, com as guloseimas, as tortas e tal. E aí nos reunimos nesse grupo, né, de mulheres, e há quase 7 anos são encontros contínuos, mensais contínuos. Além disso, realizamos várias ações sociais, ações culturais, né, incentivo à leitura, mas também saraus, lançamentos, né? Tudo que a gente pode apoiar em termos culturais, de estar presente, de fazer happenings, de apoiar de alguma forma, nós estamos presentes como clube de leitura, né? E ações também sociais, né? Como campanhas, tem campanhas internas que a gente não divulga e algumas campanhas que são campanhas externas que a gente acaba divulgando ou nos juntando a outros grupos que também fazem.
campanhas sociais, né? Visita asilos, visita orfanatos, enfim, há várias ações sociais e também humanitárias, né? Como já aconteceu de levarmos aí alimentos, né, para comunidades no sertão da Bahia, né, povos indígenas também, em determinado momento que houve essa necessidade. Então, assim, com o clube, nós conseguimos mobilizar, a gente fala que o clube é bem pequeno, né, um grupo pequeno de mulheres, mas o que a gente faz é muito grande, porque a gente acaba mobilizando pessoas e também reverberando ações, tanto as nossas ações quanto as ações de outros grupos, de outras pessoas. Então, esse é o clube de leitura. Agora, na pandemia, a gente migrou para o virtual, né? Então, continuamos com os nossos encontros mensais virtuais, ciclos de leitura e tal. Fizemos, né? Sempre fazemos temporadas de lives. Semana que vem vai começar uma nova temporada, é uma semana de lives aí bem interessantes. Vou divulgar aí, que por enquanto é surpresa. Enfim, então, temporadas de lives e outras ações. E uma das ações que a gente, assim, tem muito carinho são os cantinhos de leitura, que nós organizamos junto com algumas instituições, né, para incentivar a leitura para crianças. Então, assim, é muito bacana. Um deles, né, nós organizamos com a Polícia Militar da Bahia. Oh, que interessante. Pois é muito lindo. E aí o quartel, né, se transforma num grande espaço de acolhimento, de abraços, de brincadeiras, de vida, né, com as crianças. E perdoa interrompê-la, assim, e é um antagonismo super positivo, porque quando a gente fala em polícia, quando a gente fala em quartel, a gente imagina coisa muito, aquela dureza, né, muito autoritarismo, muita disciplina rígida, aquela coisa assim, né, que me parece que os homens não têm nem coração. Isso entre aspas que eu estou dizendo, é claro. Mas aí vocês levam esse projeto que humaniza essa instituição tão marcada na nossa sociedade, né? E aí você cria esse paradoxismo muito interessante. Perfeito. Inclusive, é uma ação única, né, no Brasil e exitosa. É um exemplo exitoso de ação, né, de parceria, né, com a segurança, né, com os órgãos de segurança, nesse sentido. O que é que acontece? Nessa polícia comunitária, né, que era a 12ª Companhia de Polícia Militar da Bahia, que fica nesse bairro, atende 2 bairros e tal, só que várias comunidades em torno, né, desses bairros. Então, já existia um projeto social que acolhia as famílias, né, para alimentos, prestação de serviços médicos e tudo mais, porque a gestão era feita por uma mulher, chamada Major Milanese, e hoje está com a Major Érica. Então, você vê a mulher, né, aí ocupando postos, inclusive a Major Milanese, ela rompe, né, assim, vários estereótipos de policial e rompe barreiras também, porque ela é a primeira comandante numa companhia da Polícia Militar na Bahia. E nessa gestão, uma gestão muito mais humanizada, né, muito mais próxima da comunidade em todos os sentidos, ela conseguiu mobilizar, né, naquele momento, tanto empresas do bairro, a sociedade, né, os moradores e tal, em torno dessas ações. E aí, quando nos encontramos, ela, né, trouxe esse desejo de ter um espaço, porque as famílias iam, normalmente as mulheres, com seus filhos, né, para estar ali. E, claro, era aquele ambiente de quartel, tinha o carinho, o acolhimento, mas era um ambiente de quartel para a criança, né? Era um ambiente que não era aprazível e acolhedor para a criança. Então, surgiu a ideia de criar esse cantinho de leitura, inclusive porque o que acontece? A partir de uma ação dessa, a gente tá contribuindo para o futuro dessas crianças, né? Incentivando a melhoria na escola, como houve melhorias na escola, né, a partir dessas ações, né? Que essa criança, inclusive, lá, conhecendo esse outro lado da polícia, o lado humano da polícia militar, possa vir a ser, inclusive, né, um policial militar, não veja mais o policial militar também como esse ser apenas que é o
da brutalidade, né? Como a gente está Isso, acostumado, da brutalidade como a gente exatamente. está acostumado a ver. Então, assim, realmente é um paradoxo, como você falou, e foi muito, muito bom estar ali, né? Essa ação foi suspensa, hoje a companhia está sendo gerida, né, pela Major Érica, que também tem ações muito interessantes, continuou, inclusive, com o Cantinho da Leitura, só que de uma outra forma por conta da pandemia, mas faz também um trabalho lindíssimo de acolhimento também. E então, aí com a pandemia, o formato, né, de acolher, né, nesse espaço mudou e estamos reformulando para um pós-pandemia, né? Que a gente possa Sim. continuar aqui. Só que Ó, esse mesmo modelo ah, nós levamos a outras instituições de também criar cantinhos de leitura nessas outras instituições. olha, eu quero deixar um abraço também para todo mundo que está entrando. Não tá, às vezes a minha telinha congela, não dá para ver todo mundo. Mas eu acabei de ver aqui a Bilde Moande Novalu, que está lá em Angola nos assistindo. Um É, beijo, viu? O Abilde, oi, ele é uma figura ótima, também artista, está sempre nos prestigiando. Um beijo, Abilde, obrigada. Agora eu quero que você. então, É, muita coisa, é muita muita coisa. coisa, eu vou tentar pincelar o máximo que eu puder. Eu achei muito interessante as suas ações de interculturalidade na Espanha, na Turquia e na Itália. Como é isso? Vou contar. Então, só fechando a questão do clube de leitura, o Ah, clube de leitura tem uma página que é o arroba, né? Clube de Leitura Casa de Alice, Casa com K, para quem quiser conhecer nossas ações. o Hoje está Instagram? virtual. É o O Instagram, Instagram? isso, Tá. exatamente. Casa, arroba Casa de Leitura, Casa com Não, K. não. Isso, Clube de Leitura Casa de Alice, o Sim. Casa com K. Isso. Então tá aí no Instagram, tem as nossas ações, está sempre prestigiando autoras, né, autores e autoras brasileiros, enfim, a maioria brasileiros, mas enfim, incentivando a leitura, né, a nossa forma hoje, virtualmente, de incentivar a leitura, além dos nossos encontros que nós mantivemos no formato virtual agora. Então, eu vou ter que ir um pouquinho mais atrás, onde eu estava lá, Ah, é? rapidinho, em relação à adolescência, né? Então, essa adolescência que eu fui para o palco, que eu estava escrevendo poesias, que eu publiquei poesias, né, em coletâneas do governo do estado também, porque eu era estudante de escola pública, né? Então, aí surgiu um concurso de poesias, e eu achei super interessante, aí catei professor para poder assinar aquela história toda e mandei porque tinha, né, tinha que ter a autorização da escola, da mãe, do pai, saía com papel, mãe, assina aqui que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Minha mãe sempre me estimulou muito. E realmente passei a participar desse cenário, né, cultural efervescente que Cachoeira era e é ainda hoje. Né? O Recôncavo, na verdade, era e é. Então, e Cachoeira aí como protagonista, né, protagonista aí dessa região ainda hoje. Inclusive, nós temos uma das maiores feiras literárias do Brasil, que é a Flica, que é Ah, a festa, né? Festa Internacional Literária de Cachoeira. Então, ah. assim, hoje Paraty e Cachoeira estão aí, né, compartilhando como as Exportando, maiores, exportando a literatura e recebendo, né? recebem. Importando e exportando. Exatamente. E tem festas assim incríveis, né? A Irmandade da Boa Morte, por exemplo, que é uma confraria de mulheres quase tricentenária, né? Que, enfim, lutou contra a abolição da escravatura. As mulheres se reuniam nessa confraria e ajudavam, né, os povos negros e tal, comprando cartas de alforria. E essa Irmandade ela foi expulsa de Salvador e, né, sediou em Cachoeira. Então, eu sou fruto desse, né, desse ambiente cultural, de força, de cultura, de tudo mais. Quando aí na adolescência, fazendo inglês, né, estudando inglês, eu passei a fazer guiamento, né, condução, na verdade, a ser condutora de turismo na cidade, né, Ah, porque é? os turistas que não iam via agência de turismo de Salvador, normalmente chegavam com as agências de turismo de Salvador, Ah, eles iam parar no curso de inglês, né? Tipo assim, me salvem, falem comigo, me ensinem, ah. me mostrem a cidade. Aí criamos, enfim, para praticar inglês, criamos um grupinho ali de pessoas que iam, né, que faziam essa condução dos turistas no centro histórico da cidade. Sim. Enfim,
E tudo isso, e sempre trabalhando, né? Desde a adolescência, assim, desde muito jovem, trabalhando, estudando e trabalhando com cultura, e passei a trabalhar com turismo, né? Fazendo realmente essa miscelânea e tal. Aí eu fiz um mestrado e resolvi estudar, né, no exterior. Consegui uma bolsa, né? Bem conseguir, né? Na verdade, você busca, você Sim, batalha por uma sim. bolsa de E estudos. como batalha, né? E parabéns pelo seu esforço e perseverança em conseguir, para tentar conseguir esse sonho, que é tão raro, tão difícil, né? Exatamente. E aí eu fui estudar na Espanha, né, para, enfim, fui fazer um doutorado, acabei fazendo um mestrado, o doutorado ainda está em processo, Você fez mas, mestrado lá de quê? De turismo? não, Cooperação Internacional e Políticas de Desenvolvimento. Hum. O doutorado, o doutorado que é em turismo, mas eu tranquei agora, aguardando aí um melhor momento para retomar o doutorado, né, enfim. Daí, né, como eu era estudante, eu não podia trabalhar oficialmente, né? E aí, no mestrado, nesse período de estudos, eu conheci algumas instituições, né? Algumas instituições. E por que que eu voltei lá no período da adolescência? Porque desde a escola e a adolescência, gente, eu já fazia ações sociais, né? Já era também, assim como o trabalho na cultura, né? Estar conectada com as atividades culturais, as atividades sociais também já faziam parte, tanto por uma questão familiar, né? Então, assim, ver o exemplo em casa, na minha família, com meu avô que era rezador, rezador na cidade, seu Maurício, Ah, é? rezador, É? é, é, Era rezador? era rezador. E a minha mãe, né, como compositora de forró e tudo. Então, assim, então, tantas atividades culturais quanto também as atividades sociais, que já era o exemplo de casa. Aí tinha a escola, que era uma escola, o ensino fundamental era uma escola religiosa, então tinha essas ações sociais e nós, né, como alunos, estávamos ali praticando. Por isso, para mim, eu sempre reforço o papel da educação na formação do cidadão, né? Reforço porque, assim, é formação do ser, e a gente precisa, a sociedade, né, nós todos somos parte disso, e cada um precisa ter esse entendimento e fazer a sua parte na educação e para fortalecer a educação de qualidade no nosso país. Depois, na escola pública, a mesma coisa, e agora estudando fora do país. Estudando fora do país, eu me conectei com algumas instituições que atendiam a estrangeiros, né, a outros imigrantes Quando que você não. foi para lá? Quando você foi para lá? Para Espanha? Em 2008, 2008. Você ficou Voltei lá em quanto 2013. tempo? Voltei em 2013. 2013? Ficou um bom tempo, Tem né? 7 anos. Fiquei 5 anos, isso. Então, tem o quê? 7 anos. Tá fazendo? Isso, Vai fazer 7 anos, uma coisa assim. aproximadamente. É mais ou menos isso, exato. Então, aí eu me conectei a essas instituições que também trabalhavam com cultura e com o É, lado social, porque tinha a ver com o meu ser, né? Com o que eu já sim, fazia, com o que eu já. Como eu já atuava aqui, né? Desde a infância e adolescência. sim. E essas instituições que recebiam estrangeiros, né? Hum. Imigrantes, sobretudo imigrantes, aí trabalhavam com jovens, trabalhavam com a questão, né, enfim, na Europa o preconceito é muito mais cultural, né? É muito mais cultural, a diferença cultural é muito grande e existe um esforço de que as culturas se integrassem, né? Pelo Sim. menos se respeitassem, pelo menos se respeitassem. Não é fácil, né? Não é fácil. Claro que acontecem casos e tal, mas enfim, acho que já conseguiram um nível, né? Um nível de entendimento, de convivência melhor do que em outras regiões do mundo. Mas, enfim, é uma luta contínua, porque não é fácil, né, a convivência e tal. E aí eu me conectei com essas instituições, né? A partir desse mestrado, me conectei com essas instituições. E Ah, aí nós íamos, que era a Associação Marroquí, né? Uma associação marroquí, mas que trabalhava com imigrantes de um modo geral. Então, nós íamos fazer um trabalho de interculturalidade nas escolas espanholas, exatamente formando, né? Ajudando na formação
desse estudante, que é o cidadão, né? Que é o cidadão, a romper com preconceitos e a romper os estereótipos com determinadas culturas, né? Sim. Então, isso em relação à Europa Leste, isso em relação à África, isso em relação à Ásia, em relação à América Latina, em relação ao Brasil. Os estereótipos, eles eram muito marcados lá, né? E ainda são. Sim. E ainda são. Eram marcados e são marcados, né? Exato, e ainda são. E o papel desse trabalho era exatamente contribuir para romper, porque é essa criança que vai ser o adulto, e é esse adulto que vai ser o propulsor, né, desses preconceitos, porque eles vão estar nos espaços decisórios, vão estar nas empresas né, e atuando, né, de uma forma realmente muito preconceituosa com outras culturas, com outros povos. Então, o trabalho era exatamente esse, reunia pessoas de vários países para ir às escolas daquela região, daquela província, para que os alunos pudessem conhecer as culturas de uma forma completamente diferente, primeiro, pelo próprio cidadão, né? Sim. Pelo próprio cidadão do país visitante, do país estrangeiro. E segundo, de uma forma completamente diferente que a TV, né? Que o rádio, enfim, que os meios de comunicação acabam consolidando determinadas imagens, determinados estereótipos. Então, nós íamos nessas escolas fazer esse trabalho mesmo educativo e intercultural. Então, eu era representante do Brasil nisso, tinha um representante de um determinado de alguns países africanos, representantes de alguns países asiáticos, representantes da Europa Leste, de países da Europa Leste, né, que são os países que acabam outros países latinos também, que acabam migrando para a Europa, né? Pelas questões que a gente já sabe, tanto políticas quanto econômicas também, e sociais, né? Sempre a ideia de que a Europa é a grande Europa e tudo mais. Então, por conta disso, nós íamos fazer esse trabalho, né, de educação e interculturalidade, né, de acercamento de culturas. E é incrível. Lara, um minutinho. Como era a abordagem de vocês nas escolas, de forma assim, na prática? O que vocês faziam? Atividades artísticas? Pois é, primeiro que eu chegava na sala de aula, né? Então a gente eu dava aula de cultura brasileira nessas escolas, né? Então, assim, chegava nas escolas, eles só queriam saber de samba e de futebol. Não tinha... Falou em Brasil, só queria saber, Brasil, futebol e samba. Samba e futebol. Segunda coisa, capital do Brasil, São Paulo. Capital do Brasil, São Paulo. São Paulo, exatamente. E nem sequer passa pela cabeça, né? Que existe escola, que existe faculdade, né? Que existem grandes empresas. Existe São Paulo, samba e futebol. Sim. E assim, um ou outro ainda tem informação da Amazônia, né? Que se fala muito da Amazônia. Então, assim, São Paulo, samba, futebol, São Paulo, Amazônia. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Né? Isso Como é o Brasil. Visto lá fora. É muito importante você se colocar desta forma, como você está se colocando de uma forma assim tão objetiva e vivida, né, pela sua vivência, que é o mais fantástico. Uma coisa é a gente falar de algo que a gente imagina, estuda e vê nos meios de comunicação. Outra coisa é a gente ver a coisa pele a pele. Para se quebrar um pouco esse estigma de que o pessoal acha que, que o Brasil é muito valorizado. Ok, mas vai depender muito de como nós vendemos o Brasil lá fora, né? Perfeito, exatamente. O que é que a gente quer mostrar, né? O que é que a gente quer que seja visto. Então, não é só o que eles compram, mas o que é que a gente mostra, o que é que a gente vende, né? Sim. E aí o turismo tem um papel também muito importante. O que é que essas propagandas turísticas estão fazendo, né? O que é que elas estão mostrando? Como é que elas estão comercializando o Brasil? Aí vem a questão da mulher também, né? Como é que as mulheres são colocadas. Então, sempre as praias de fio dental, né? Então, isso tem sido, graças a Deus, modificado. Mas é uma luta muito grande. Enfim, eu ia nessas escolas... Como é que você fazia? Você fazia embaixadinha na sala de aula? Eu começava com a língua, né? Começava com as palavras, com o português, eles ficavam enlouquecidos com as palavras em português. E aí,
conquistava a turma, porque todo mundo querendo falar as palavras e tal. E aí começava a falar das influências, e passava pela língua, passava pela diversidade cultural do Brasil, né? Porque, inclusive, nós não temos uma identidade. O Brasil é formado por identidades, são muitos povos que formam esse país. Você vê né? que do sul à Bahia são completamente diferentes. A música, a alimentação, o vestuário, a fala, tudo. É uma cantilena completamente diferenciada. São os nossos Brasis dentro do nosso grande país. Né? Exatamente. Você cantou forró para eles? Como a gente não percebe, não entende essa diversidade, então a gente não se integra, né? Essa é a questão. Exatamente. Então, como a gente não entende, não tem integração. Não tem integração. Por quê? Porque a gente não se reconhece na nossa diversidade. Isso. Né? Você acha que Brasil é Rio de Janeiro, o brasileiro acha Rio de Janeiro e São Paulo. As pessoas migram de seus estados para fazerem sucesso no Rio e São Paulo. Pois é. Então, assim, enfim, né? Tem muitas questões dentro disso aí, mas assim, de forma bem resumida, é um pouco isso. Então, eu passava da língua, eu começava pelo não óbvio, né? Eu começava pelo não óbvio. Então, da língua, e aí sim, falava de toda a diversidade cultural, da diversidade ambiental que a gente tem também. Então, ia assim para a Amazônia, mas falava da Caatinga, falava do sul do Brasil, falava do nosso sertão, falava, enfim, de todas as regiões, né? Falava do Pantanal, enfim, mostrava um pouco, né? Fazia esse panorama, né? Em relação à biodiversidade brasileira, né? Fazia esse mesmo panorama da diversidade étnica, né? No Brasil, dessa diversidade étnica brasileira. E aí tinha, por exemplo, eu na Europa inteira, eu nunca fui reconhecida como brasileira, né? Não, nunca fui reconhecida. E assim, as situações de preconceito que eu passei foi por não acharem que eu era brasileira. Ah, é? Gente. Pois é. Porque lá eu pareço mais árabe, né? A pele mais. Então, assim, quando eu sofri preconceito foi por me acharem que eu era árabe. Então, quando eu falei que era brasileira, você é brasileira! Né? E aí a coisa mudou de figura. Mas, enfim. Então, assim, tinha essa questão, né, dessa diversidade étnica que a gente tem, e aí depois sim entrávamos nas brincadeiras, falava inclusive dos nossos, dentro da questão cultural, as festas que são de origem europeia e que tomaram, né, e que se tornaram festas identitárias nossas, né? Muitos folguedos, muitos festejos que são completamente nossos e que vieram da Europa. O forró, né? Alguns elementos, não forró, mas os elementos do forró, alguns elementos do forró. Os festejos unidos. Exatamente. Aí tem chegança, né? Os próprios reis, né? Enfim, uma série de festas que acabam sendo... Olha só, nós temos na Bahia hoje, em várias cidades, e assim, grupos, né? Manifestações culturais incríveis, identitárias hoje nossa, e que que vieram dessa origem. Luta de mouros e cristãos. Nós nunca tivemos luta de mouros e cristãos aqui, né? Então, exatamente... E descobriu essa identidade na Bahia? Existe ainda isso. E veio, claro, da Europa. Veio da Europa. É uma manifestação que veio. Mas aqui ganhou com características completamente diferentes, completamente nossa. E tem cidades, né, assim, incríveis. A chegança, né? Chegança dos mouros. Então, assim, enfim, a gente tem... tudo isso ainda que virou, né, brasileira, mas na verdade tem a origem europeia. E o que nós temos aqui a partir dos nossos povos indígenas, né, dos autóctonos, dos negros que vieram para cá também, né, então toda a cultura étnico-afro, étnico-indígena, eu fazia um panorama, porque era né, às vezes era uma semana inteira de aulas, às vezes era um dia inteiro de aulas, às vezes era, né, um turno inteiro de aulas, e a gente ia circulando nas salas e levando essas informações para esses jovens e crianças europeus. Então, era muito bacana. E no final, aí acabava em samba, porque também tem que fortalecer...
Mas, por exemplo, eu falava dos carnavais. Eu falava dos carnavais, né? E assim, eles não tinham tanta informação, mas a informação que tinha era só o carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba. Por quê? Porque é o que passa, né? É o que chega lá. Então, assim, falava dos carnavais do Brasil, das diferentes carnavais nas cidades de interior, das máscaras, né? Dos bailes. O carnaval da Bahia, que é tão diferenciado, né? Do Carnaval da Bahia, exatamente. Do Carnaval de cidades do interior também, de outros carnavais. A gente tem aqui carnavais incríveis na Bahia e em outros estados também. Então, fazer esse panorama da diversidade cultural, étnica, né, e da biodiversidade brasileira. Fazia realmente assim. Então, eles, quando saía de sala de aula, eram pessoas, eram jovens, né, mas assim, completamente outros. Eu não sabia que isso era Brasil. Ah, eu quero ir para o Brasil. Eu quero ir para o Brasil. Coisas do tipo, né? Enfim. Daí, com esse trabalho, né, com várias ações, enfim, com imigrantes que vinham da África, nas pateiras, né, sabe a história da imigração subsaariana para a Europa, muito difícil a situação, eles chegam, eles são detidos, eles viram presos, né, presos ali até provar que, né, ficam reclusos num lugar que, enfim, não se chama prisão, mas é uma prisão, né, coisas desse tipo, até provar que tem documento, não tem documento, se manda de volta para o país, se não manda de volta para o país, é uma situação muito, muito, muito difícil e que nós não conhecemos essa realidade, mas essa realidade existe, principalmente ali nas portas de entrada. Hoje se fala um pouco só do sul da Itália, né, Lampedusa e tal, por conta principalmente dos naufrágios, mas isso acontece ali, todo o Mediterrâneo acontece, mais fortemente na Espanha e na Itália, mas todo o Mediterrâneo. Então, eu fui trabalhar um pouco com isso, né, como voluntária, fui trabalhar um pouco com isso. E daí surgiu a oportunidade de representar, né, de representar o Brasil, e no caso, a Espanha, né, como eu era estudante na Espanha, em algumas ações em outros países, né? Então surgiu para representar. Eu fui líder do grupo de estudantes espanhóis numa ação dessa similar né, para incentivar o protagonismo juvenil na Itália. Aí eu depois fui convidada para ir para a Turquia para fazer o mesmo trabalho, né, de empreendedorismo e protagonismo juvenil a partir da interculturalidade, porque aí vinham jovens de vários países europeus para se reunir ali naquele período e ser feito todo um trabalho, né, exatamente para a valorização das culturas, para a valorização do papel do jovem, né, para a circulação também do jovem e tudo mais, e maior conhecimento. Incentivar o empreendedorismo, incentivar o protagonismo juvenil, né? E sempre a partir da cultura, porque, claro, a Europa é um celeiro, né? Também cultural. E culturas que não se integram tanto assim, né? Então, tem essas questões. E eu estava ali naquele momento, né? Como representante ou na liderança, né, dos estudantes espanhóis, ou como representante brasileira naquelas instituições. Aí, com esse mestrado, por exemplo, de política internacional, né, de cooperação internacional, o meu grupo foi para uma reunião do G20, né, na Bélgica, em Bruxelas, período G20, lá era a época do Berlusconi, então era protesto para todo lado, ninguém queria... Quer dizer, enfim, foi uma atuação tua bem focada realmente nos movimentos sociopolíticos lá, atuando dentro disso que você estudou. Levando a cultura brasileira e atuando com educação, exatamente, com educação e cultura, né? Porque a interculturalidade é isso, é você educar, você educar, é você realmente fazer permitir, né? Permitir não seria a palavra, mas assim, estimular essa convivência, né, cultural e de uma forma... quebrando esses paradigmas, né? Quebrando esses paradigmas, exatamente. Então, assim, eu era a brasileira que estava na liderança da juventude espanhola. Entendeu? Sim. Então, eu vou ter que morder um pouquinho, porque eu quero dar mais ênfase daqui uns 3 minutinhos ao seu projeto
ecoa mulheres, né? E feminismo através das palavras. Eu quero a gente conter um pouco mais desse trabalho. Mas eu queria também que você dissesse para a gente o que um parecista técnico faz. Que essa ação parecerista técnico. Isso. Que você atuou na Secretaria Especial da Cultura. Tá, então, por exemplo, as pessoas inscrevem seus projetos nos editais, né? Então, normalmente, hoje os editais são a forma, né, mais divulgada, digamos assim, de democratização dos recursos, né? Nesse caso, para a cultura. Isso. Mas né, existem outros, mas enfim, é a forma que se encontrou, o modelo que se encontrou de democratizar recursos para a cultura. Ah. Então, são lançados editais, as pessoas existem editais públicos e existem editais privados, né, das empresas. Você então, dá aula sobre isso, né? Desculpa interromper você. Mas isso é fabuloso. Domingo a gente fez um curso de elaboração de projetos, exatamente. Então, eu estive na Secretaria em 2007, na formação da Secretaria de Cultura da Bahia, né, quando foi formada a Secretaria de Cultura da Bahia. Eu estive como coordenadora, né, de projetos para o desenvolvimento sustentável da cultura no estado da Bahia. E aí... Não é pouca coisa não, gente. Não. Mas foi muito bacana, porque foi um período que se estava formulando, né, a Lei de Cultura do Estado, fazendo os encontros, que a Secretaria ia ao interior, então tinha todo o contato com os grupos culturais, com os artistas, com os fazedores de cultura na Bahia inteira, e eu tive essa oportunidade de estar nesse momento, né, circulando a Bahia e conhecendo de fato muito da cultura baiana, porque eu passei por muitos municípios e transformava isso em projetos e tal. Então, mais recentemente, né, já há alguns anos, mas mais recentemente, eu comecei a atuar como parecerista, como analista ou parecerista técnica, né? O que é isso? A pessoa apresenta o seu projeto num edital, por exemplo, que pode ser edital público ou privado, né? No meu caso, foram públicos para municípios e para o estado e governo federal também. Então, ela apresenta isso e normalmente são feitas comissões para avaliar esses projetos que são recebidos, né? Para distribuição daquele recurso público que está ali dotado para aquela área cultural, né? Então, são comissões. Então, normalmente é feita uma comissão de mérito que vai dizer que se o projeto é bacana, né? Se realmente é um projeto bom, geralmente são profissionais daquela área. Então, se é um projeto de teatro, pessoas de teatro ali julgando que projetos deve passar ou não. Feito isso, vai para análise técnica, né? Inclusive, eu falei sobre isso no meu curso, estava explicando essas funções. Porque o que acontece? A análise técnica, ela vai avaliar se aquele projeto que tem mérito, né? Ou seja, que ele realmente é um projeto bacana para aquela área, que é um projeto bom, que cumpre, que vai encantar, que vai, né, que tem público, né, que de repente, né, vai aí trazer público e tudo mais, e fazer com que a cultura... Tudo isso, essa parte do mérito. Né? O mérito julga o mérito daquele projeto. Se ele é bom ou não, se ele passa ou não. Daí, ele vai para a comissão técnica, né, que é essa parecerista técnica. Então, o parecerista técnico vai dizer se esse projeto, que já foi julgado o mérito, ainda que seja bom, então está ali entre os bons, né? Está ali entre os bons. Se ele atende, primeiro, as especificações do edital, e segundo, se esse atendimento, né, vai estar acorde com as propostas da política pública daquele estado ou daquela cidade, né, que vai estar ali especificada através do edital. Então, se o recurso é adequado, se a documentação está adequada, se as pessoas, aquela equipe técnica que é colocada ali no projeto, por exemplo, de fato tem capacidade técnica, né? Vai ser feita uma avaliação ali, tem capacidade técnica de levar esse projeto adiante. Por quê? Porque isso é recurso público aplicado, né? E a gente precisa ter esse compromisso e essa consciência cidadã que é o uso do recurso público, é o uso do dinheiro público, né? Sim. E que os projetos aprovados, eles precisam cumprir esse papel, né?
e usar esse recurso público da melhor forma. Então, essa avaliação, que é uma avaliação técnica, né? É exatamente o que o parecerista técnico faz, né? Ele avalia o projeto, então ele vai fazer, ele reavalia o projeto de uma forma geral e vai para as especificidades do projeto, né? Realmente, se ele está cumprindo, se ele está com a documentação adequada, se aquela equipe técnica é adequada, se o recurso solicitado, né, é acorde com o projeto apresentado, que pode ser recurso demais ou recurso de menos. É muito minuciosa essa avaliação, né? E muito séria também. E muitos, exatamente. E aí vem o papel cidadão, né, do profissional, porque tem que saber, tem que conhecer muito e tal, e também muito de cidadania, porque é essa consciência de que estamos naquele momento usando recurso público, né? E por usar recurso público, ele tem que ser bem aplicado. Então, que projetos vão ser aprovados para que esse recurso público seja bem aplicado, né? Para que realmente a cultura chegue onde tem que chegar, para que realmente a cultura, né, seja levada a quem tem que ser levada. Então, esse é um trabalho, assim, realmente muito minucioso, muito técnico, como o próprio nome já diz. E eu sempre digo que é um projeto cidadão. Então, se existe algum equívoco, por exemplo, ali, até no próprio edital, é papel do parecerista técnico apontar, porque isso vai, né, vai implicar nos projetos aprovados e vai implicar no recurso que vai ser aplicado ali para a cultura. Então, agora, essa avaliação é uma avaliação delicada também. Sim, com certeza é. Você tem que ter um espírito, assim, muito desprendimento, né? Muito desprendimento de sua parte, para analisar aquilo com uma certa frieza, entre aspas, né? E com lógica. Agora, me diz uma coisa aqui, conta pra gente se esse curso vai voltar, se é online. Porque é muito interessante, porque nós vivemos isso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com a promulgação da lei Aldir Blanc, vários amigos que têm projetos, que têm coletivos e tal, não conseguiram ser aprovados porque não sabem como lidar com os editais, porque os editais são muito complicados. Perdão, eu peço perdão a você é uma autoridade no assunto, mas é uma visão assim, é muito complicado, eu não sei preencher aquilo não, é muito papel, é muita coisa. Exatamente, isso mesmo. O edital, né? Então, os cursos... Você vai dar o curso, você não me... Vou abrir outro. É que esse foi um curso fechado, então eu abri só 3 vagas. Fechado? O curso que eu fiz foi um curso fechado, aí eu só abri 3 vagas externas, né? Mas sempre periodicamente eu estou lançando e vou sim lançar um para o mês de agosto, com certeza, porque inclusive a gente vai ter aí um movimento de editais também. E no período da Lei Aldir Blanc, né, me entendendo cidadã e fazedora de cultura, eu lecionei vários cursos online gratuitamente. Fiz várias lives para explicar cadastro cultural, cadastro do município, cadastro do estado, cadastro federal, para explicar os editais. O edital, por exemplo, de culturas populares, né, eu fui convidada pelo Fórum do Forró da Bahia, que eu também faço parte, né, na coordenação de produção cultural. Fizemos uma live de 5 horas e meia, a gente chamou de aulão, né? Era um aulão com o edital 5 horas e meia, explicando ponto por ponto do edital, sabe, assim, item por item, para a pessoa sair dali, com o edital na mão, sair dali, fazendo o projeto para ser aprovado, né? E graças a Deus tivemos muitas pessoas com projetos aprovados a partir dessa ação. Então, eu fiz muito isso me sentindo exatamente por ter conhecimento e me sentir, né, cidadã naquele momento de contribuir com a sociedade, com a cultura que eu defendo, com a cultura que eu vivo, com a cultura que eu faço. Então, eu fiz esses cursos, essas lives, né, foram várias, o período todo aí, de março até de março, comecei em março ou abril, mais ou menos, até quase o edital acho que foi setembro, outubro, uma coisa dessa, fazendo várias lives explicando, mostrando e tal. E cursos privados também de elaboração de projetos, né? Porque afinal também eu vivo disso. De fazer projeto e de escrever projeto e de dar aula também e tal. E aí eu fiz alguns e vou fazer um em agosto,
aí eu vou divulgar mais. Esse daí eu nem divulguei porque já estava fechado. Mas os outros eu vou divulgar mais para que mais pessoas possam aprender. Porque assim, o edital, você tem que conhecer as minúcias de cada edital, né? Então tem que ter um olhar técnico para cada edital, que é o que eu ensino, esse olhar técnico, né? Então, assim, as pessoas se perdem porque exatamente não vão nos pontos chaves do edital. E ainda tem uma questão, né? Quem vai analisar aquele edital? Quem é essa equipe? O que é que ela pensa? Onde é que ela atua? Né? Exatamente porque um projeto feito não significa um projeto aprovado. Né? Sim, com certeza. Mas, por conta dessas olha, todas. mas a gente já sabendo como manipular, ou como até preencher com dignidade, entre aspas, essa dignidade, todas as premissas do edital, já é um avanço, né? Exatamente. E aí é que tá, exatamente, você foi num ponto-chave. O não saber escrever um projeto, o não saber ler um edital, e principalmente não saber elaborar um projeto, é a primeira barreira que a pessoa encontra. Então, ela já se encontra fora, né? Por isso, exatamente. O não já está na nossa cara, porque, eu não sei, porque também o artista não é obrigado a saber disso, né? Mas se ele tem um espírito coletivo, cidadão, se ele quer espalhar, se ele quer ser útil à sociedade onde ele interfere, onde ele vive, ele precisa saber que algumas coisas a gente tem que ter a técnica, a gente tem que ter conhecimento, né? Exatamente. Então, saber elaborar projetos vai oportunizar, né, a pessoa a estar apta, né, a se inserir e ter direito, pelo menos, de lutar por aquele recurso. Porque quando ela não sabe... Quando ela não sabe... Exato. Quando ela não sabe elaborar um projeto, quando ela não sabe ler um edital, né, ela automaticamente ela já está excluída, né? E eu trabalho em todas as minhas ações da perspectiva de inclusão. E aí vem o ECOA, né? Isso. Vem o ECOA que me emociona a cada dia. Eu estou recebendo alguns vídeos das mulheres, né? Eu chamo de meninas, mas são mulheres, grandes mulheres. Oh, obrigada, Negra Luz. Então, dessas mulheres, e me emociona a cada momento. Tanta gente linda. Carlos Silva, que é também aí da Bahia. Ai, que bacana. O Jader Sono, Kátia Pires, um beijo, Kátia. É uma grande fazedora de cultura, estimuladora como você. Tem um projeto lindo, Mulheres Reais, que ela converge várias mulheres, Kátia Pires, mulheres... Viu? Muita gente bonita, muito obrigada. Olha aqui as meninas ECOA estão aqui. Então, aí o ECOA surgiu disso também, né, desse movimento da Lei Aldir Blanc. Eu também, como fazedora da cultura, também fui impactada pela pandemia também, né? E estava aí fazendo o meu papel cidadão, dando aula gratuitamente, fazendo live gratuitamente para ensinar as pessoas a fazerem projetos. Enfim, já vem. Então, o ECOA, esse projeto especificamente, ele vai unir, né, na verdade, as coisas que eu já fazia, tanto na área de literatura, que já vinha o clube, outras ações e tal, a minha poética, então o meu fazer poético também. E aí eu chamo todo mundo para curtir lá o Instagram, poetando-me, @poetando-me, que é o meu Instagram de poesias autorais. E a possibilidade, né? Eu vislumbrei a possibilidade de publicar um livro, né? De publicar um livro de poesias a partir daquele edital, né? O edital era para estímulo ao livro e à leitura. Daí eu fui, né, assim, fazer esse projeto porque eu já trabalhava com mulheres, sempre quero muito intensificar esse trabalho, né, de mulheres, e principalmente na área cultural, na economia criativa, na verdade. Ano passado a gente fez o Mulheres Negras Ecoando, que foi um circuito. Este ano, vamos repetir, segunda edição, 24 e 25 de julho, Mulheres Negras Ecoando, que reunimos mulheres negras de vários estados brasileiros e até, né, assim, em ações circulares, e é um circuito cultural em que acontecem atividades em vários Instagrams, espaços, hoje virtuais, né, mas pode vir a ser presenciais, em vários espaços, e cada um oferecendo uma atividade cultural naquele período que é o dia de celebração da mulher negra, latino-americana e caribenha, e que no Brasil se celebra o Dia da Mulher Negra e o dia de Teresa de Benguela, que era uma líder quilombola, né? Então,
Pra Que nos agora é unir, dia 25 de julho, né? isso, 25. E vamos celebrar, vamos fazer atividades nos dias 24 e 25. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião de alinhamento de todas essas ações, né? Então, fizemos Vai ser online ou presencial? todo online. Híbrido, todo online. Isso, todo online. Vão ter várias mulheres negras representando vários estados? Na verdade, o que acontece? É um circuito cultural. Então, existem atividades nas várias páginas, né, de Instagram, ali acontecendo nesses 2 dias, atividades diversas de várias linguagens. Então, temos dança e desenvolvimento com a Jacimai Dandara. A Negra Luz já está lançando um filme, então aí o audiovisual, a linguagem, né, do audiovisual. Temos Lu Santana, a Giovana com música, né, com pocket shows. Ano passado a Nilce Benedicto também participou fazendo um pocket show. Temos ações poéticas, então, nos Instagrams de poesia, ações de empreendedorismo feminino, ações de leitura também, né, do estímulo à leitura e divulgação, né, do trabalho das mulheres negras na literatura. Então, assim, são várias ações conectadas nesse circuito, exatamente circular e coletivo, para marcar mesmo, né, nos unindo a essa luta, porque assim, não é um dia de celebração, né? A gente também celebra, mas na verdade é um dia de reflexão. De reflexão. Que não tá, se você me permite uma colocação muito rápida, porque essa fala sua, e não é somente assim, nós, independente da nossa etnia, temos que estar incentivando, porque a questão do racismo, nós devemos não ser só antirracista, a gente ser não racista, a gente tem que ser antirracista e promulgar ações para que isso seja exterminado da nossa sociedade. É uma luta muito grande, porque o que atinge uma mulher negra, eu não sou negra, eu tenho uma pele branca, mas isso me atinge enquanto mulher. E como cidadão, enquanto ser humano, nenhum ser humano merece ser massacrado, vilipendiado, julgado pela sua cor de pele. Jamais. E assim, o ser mulher nesse mundo já é, né, algo muito difícil. E pensando, por exemplo, na literatura, que a gente sempre fala, né, ainda existem lugares que as mulheres não têm acesso à leitura, não são permitidas ir às escolas, né? Não tem o direito nem mesmo básico dos estudos, né? Então, assim, o livro é algo ainda mais difícil. E aí, do nosso lado de cá, a gente tem a dificuldade do livro, né? E da leitura, por conseguinte, pelas questões econômicas. A gente não tem acesso por outras fontes, porque não temos recursos para ter acesso. O livro é muito caro ainda no Brasil. Publicar um livro é muito caro ainda no Brasil. Então, fizemos esse projeto, né, circular, como a Negra Luz está colocando aqui, atendendo a várias linguagens, né, e aí ano passado eu fiz uma ocupação poética no Poetando-me, meu Instagram, fiz uma ocupação poética, 24 horas de poesia preta. Gostei do termo que você usou agora, ocupação poética. Eu fiz uma ocupação poética de 24 horas apresentando, né, os vidas, as poesias de mulheres pretas, né, mulheres negras, lidas por elas mesmas durante 24 horas, mais live e tal. E aí a Negra Luz, no Instagram dela, 24 horas de intervenções poéticas com mini lives de poesias também de mulheres negras. Então foi incrível. E a gente se falava e a gente estava, né, circulando ali no que estava acontecendo no Brasil inteiro de ações. Na Bahia a gente tem um movimento muito grande, chama-se Julho das Pretas, também que reúne. Julho das Pretas? Que lindo! Julho das Pretas. É um movimento. É um coletivo. Exatamente. É um coletivo, que é o coletivo Instituto Odara, mas eles fizeram esse movimento para reunir ações e, né, e incentivar mesmo a produção cultural, a economia criativa de mulheres negras, né? Nesse mês de julho. Então começa o mês de julho inteiro. E este ano nos unimos ao julho, né? Ao Julho das Pretas, inclusive indo para o Nordeste, exatamente. Nos unimos ao Julho das Pretas. Então surgiu essa coisa do ecoar, né? Inicialmente eu tinha pensado vozes, mas aí tinha muita coisa com vozes negras, tinha muita coisa já com vozes. E aí eu disse, gente, o que a gente precisa é fazer eco, fazer com que essa voz, esse grito, seja de dor, seja de alegria, ecoe. E aí veio a coisa do Mulheres Negras Ecoando, que foi um sucesso, e é um sucesso, tanto que esse ano
Já estamos aí com várias ações, né, sendo pensadas. No dia 24 vamos lançar vamos lançar aí o filme da Negra Luz e as outras ações entre 24 e 25. Então, recital poético, lançamento de Qual o livros, tudo perfil da isso. Negra Luz? É arroba Negra Luz? Não, Contem Poética. A Conta é Poética. Ela está Beleza. aqui. Isso. Sim, eu já vi você está falando. Depois eu queria ver se ela poderia estar com a gente também para divulgar e falar sobre o filme. Pois é. E aí, uma pessoa interessantíssima que faz parte do Clube de Leitura Casa de Alice, também, né, eu convidei também para estar presente no ECOA. E daí o que acontece? Surgiu, então, desse movimento do Mulheres Negras e tal, eu fazendo todo esse processo com projetos de ensinar, né, de cursos e de lives, e enfim, toda essa mobilização para a aprovação da Lei Aldir Blanc, que eu participei aqui na Bahia. Sim. Aí veio o edital, né? E eu, para que pudesse publicar um livro, e eu pensei no meu livro, digo, nossa, agora veio, né, assim, o momento de publicar o meu livro. Mas isso durou, Fátima, assim, segundos, porque... Segundos? Durou segundos, porque eu não consigo pensar se não for de forma coletiva, né? Então, todos os projetos que eu atuo, eu procuro, né, fazer de forma agregar, né? Você tem um espírito agregador. Exatamente. Aquela menina, perdão, me permita fazer um adendo. Aquela menina lá da infância, não é? Que Exatamente. participou do curso de poesia, que escrevia nas tapas dos cadernos, não como uma sentença totalmente formalizada, mas já sentindo na alma essa grande sensação e emoção de agregar, né? De ser coletiva. Isso nasce com a gente, você concorda? Exatamente. Por isso eu falo do estímulo da escola, da importância da escola e do estímulo à educação, né? A Lu Santana está aqui também, eu a vi passando, participou no passado, e foi lindo com a Lu Santana, porque ela ia fazendo a música e eu ia fazendo a intervenção poética, né? Então eu entrava com micropoesias, e isso online foi assim, incrível, porque para a gente compaginar os momentos, né? Em que entrava a poesia e o momento que entrava a música. Ela fez um show lindíssimo, um pocket show lindíssimo. Na verdade, acabou não sendo um pocket, foi realmente um show lindíssimo. E ela está aqui na live também, que ela já entrou. E foi assim... Quem é? A Lu Santana. Lu Santana? Ela já passou aí, que eu vi subindo aí o nome dela. Então, assim, incrível, foi realmente incrível. Uma cantora maravilhosa, que faz parte também da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é a primeira instituição social do mundo e foi formada na Bahia por homens pretos e hoje é administrada por uma mulher negra, né? E tem aí na coordenação, principalmente na direção, no corpo decisório. Repete. É porque a gente tem pouco tempo, é muita coisa para falar. É muita coisa, muita coisa. Repete, por gentileza, o nome dessa entidade, que eu achei interessante. Sociedade Protetora dos Desvalidos. É a primeira instituição... Olha, Sociedade Protetora do mundo. Do mundo. Inclusive, a documentação foi reconhecida pela Unesco, né, como documentos raros, né, assim, como um documento importante para a humanidade. Olha aí. O conjunto de atas dessa instituição. Mas, enfim, disso tudo né, veio essa ideia, que já era uma ideia antiga e que eu estava ali, né, sistematizando, e aí veio Mulheres Negras Ecoando, e na hora de pensar no livro, eu digo, é um livro de mulheres. É um livro de mulheres. É um livro de mulheres. Eu tenho que chamar mais gente, eu não vou conseguir ir sozinha, não que eu não possa ir, mas eu não quero ir sozinha. E aí chamei mulheres, agreguei mulheres, e a ideia era fazer com 20, somos 41, mais algumas convidadas, somos 47. Essa foi ótima. Não, a ideia era fazer com 20, somos 41. É a primeira edição, a segunda vai ter muito mais do que isso, vai ter 200 e pouco. Ecoa mesmo, né? E aí o que acontece? Desde o início eu trouxe essas mulheres incríveis, né? Assim, olha, outra coisa, dessas 41, eu só conheço uma, ou seja, tem 40 mulheres no projeto que eu nunca vi. Você nunca viu? Nunca vi.
E somos hoje uma grande família. Porque desde o Olha, primeiro dia do projeto, eu abri um edital, né? Eu abri um edital, não, uma chamada para ah, se inscrever para participar do livro. Vieram mulheres da Bahia inteira, eu tenho de 12 a 70 anos. Então a gente tem aí é? um diálogo. Que A gente, bacana, coisa a gente, linda. a De gente tem um todo o diálogo. país, né? De todos os estados. Ou só da Não, Bahia? Da Bahia, Não. das regiões da Bahia, né? De todas as regiões da Bahia. A gente tem um diálogo intergeracional aí muito grande, maravilhoso, que tem funcionado lindamente de aprendizado, de trocas, né? E intercultural também, porque a Bahia também é muito diversa, então são várias regiões aí conectadas, né? Populações, mulheres que estão na zona rural, mulheres que estão na zona urbana, mulheres indígenas, está aqui também, a Vânia já passou por aí, que, né, que está aí próxima às comunidades indígenas também, mulheres, 97% são mulheres negras, né, do projeto, enfim, pardas ou negras, então, enfim, a gente realmente conseguiu trazer, formar um grupo de mulheres, né, são Agora, 47. agora você vai parar, por favor, porque eu quero ouvir tua poética e algumas poéticas dela, se você puder ir lembrar. Não, não sei se eu vou conseguir lembrar, vou fazer uma poesia para você. Mas, enfim, então, o ECO é tudo isso, e desde o primeiro momento, E vários deixou. estilos também, né? Exato, e outra coisa, deixou de ser um livro, né? Desde o primeiro momento, ele já não era mais um livro. Então, o livro é um ato concreto, mas ele é realmente um espaço de crescimento, de aprendizado coletivo, e tem sido lindo, linda, linda, linda experiência. Ó, Né? Assim, é um a trabalho. Negra Luz está dizendo, o ECOA é um lindo trabalho, é um projeto de exercício de sororidade. Que lindo, Pois é, gente. sororidade as pessoas falam muito, mas eu só acredito na prática, viu, Fátima? Se Sim. não é na prática, não funciona. Então, o ECO é isso, né? E eu estou exatamente aqui na sala, né, da gráfica, porque a Ah, gente está assim com o livro saindo do forno, ah, né? é? Ah, Tá com o livro saindo do aí, forno como no uma boa sábado. mãe, a mamãe lá, com todo respeito, indo Isso lá vendo o filhinho, como é que tá o aí. bebê. Que Pois coisa é. mais linda. E aí, oficinas de escrita criativa, encontro com autoras. A Regina Alves, que você Sim, conhece também, Regina, maravilhosa. lecionou para a gente aqui, né, técnicas de interpretação. Então, assim, realmente o ECOA é muito mais do que um livro, né? É um movimento cultural, está se consolidando como coletivo, porque é isso que a gente faz, a gente troca, a gente cresce juntas cada dia. Os depoimentos que eu tenho recebido são lindos, né? Então, assim, mulheres que estavam com seus escritos engavetados e nunca não acreditavam em si mesmas, nessa possibilidade de se tornarem escritoras. É um livro, né? É a publicação de um livro, mas o livro é um ato concreto. O ECO é muito mais, né? Então, esse é o movimento ECO Mulheres, que agrega outras artes. Hoje já temos mulheres publicando em outras áreas, mulheres que voltaram a estudar a partir disso, mulheres que passaram, né, assim, a acreditar mais nelas mesmas, pessoas que estavam com a pandemia também e questões pessoais, mulheres que foram vítimas de violência, né? Nós temos assim, realmente mulheres e suas histórias dentro desse projeto, e é isso que é esse projeto. E eu digo que ele não é meu, né? Ele tem o papel dele, né? Então, assim, Você, o livro ficou pequeno diante do todo que é o o que ECO representa Mulheres. esse grande movimento que acabou sendo o ECOA, né? Você tem pretensões políticas? Não tenho, não tenho. Já tive na Jura? adolescência. Na adolescência já tive, mas hoje não tenho E mais, você não. já, te- Aqui as meninas do projeto. você já As teve meninas do estar, projeto. e você esteve estar conectada dentro de uma secretaria, né? Que é ligada ao poder público. Em nenhum momento você pensou, Não pensei. Não pensei porque assim, eu me afastei, na verdade, nunca estive dentro de questões político-partidárias. Eu acredito na política como consciência, né? Como consciência, como atitude, né? Social, cidadã.
Então, eu fui formada para isso, para ser uma cidadã de bem, olhar para o próximo, querer o bem, né? Querer. Se eu posso fazer 2, eu não vou fazer 1,5, eu faço 2,5, né? Sim. Quero exatamente essa questão da agregação, porque nós estamos numa sociedade desigual. Então, as oportunidades. Foi muito difícil para minha mãe, para minha família, propiciar né, todo o conhecimento que eu hoje tenho, né, assim, que é a única coisa que é minha, porque casa, né, os bens materiais e tal, não são nossos, a única coisa que a gente tem é o conhecimento que a gente adquire, né? Sim. Então, assim, Fica com você e parte com você. parte comigo, né? Caixão não tem gaveta, defunto não tem bolso, né? Defunto não tem bolso, pois é, então assim, não dá para levar casa, não dá para levar carro, não dá para levar herança, não dá para levar nada disso. A única coisa que a gente leva é o conhecimento agregado. E o que é que a gente faz com esse conhecimento, né? Então, eu Se você não propaga, não espalha, não compartilha, não vale de nada. Exatamente. Então, tudo que eu sei, eu quero compartilhar, e isso faz parte, né, dessa minha formação realmente humana, que vem da minha família, que veio da minha educação, né, pelos estímulos que eu recebi, e que eu pude realmente perpetuar, né, fazer a seleção do que é realmente, do que eu acredito, do que eu quero para a minha vida. Então, assim, o partidarismo é algo que não me agrada, realmente eu fico fora disso, e acho que não, enquanto a gente estiver presa às questões partidárias, a gente não vai conseguir avançar, porque a gente vai ficar ali, né, criando blocos, criando cisões e não vamos avançar. Eu acredito sim em ações concretas, em pessoas que fazem. Eu faço algo pequeno, gente, tem gente fazendo coisas muito maiores. A irmã Dulce, olha a irmã Dulce, né? Sim, sim. A irmã Dulce, o tamanho da obra dessa mulher, Mas... que era doente, que era uma mulher nordestina, franzina, doente, o tamanho da obra dessa mulher, né? Então, assim, tem gente fazendo muito, muito, muito mais. Então, é isso que eu acredito. E claro, né? Viver bem, fazendo o que a gente gosta, ajudando as pessoas a concretizarem os sonhos, nisso eu também concretizo o meu. E o ECOA né, é um ato, eu chamo de ato concreto, porque a gente vai ter algo material, né, tangível, que é o livro, mas muito, essência, muito... né? Algo essência. Agora, deixa-me, por favor, eu mesma me perdoar, porque eu não quis focar em relação a ti como partidarismo, não. É porque a tua fala é muito envolvente. E você é uma pessoa agregadora e a gente sente essa energia boa que você, essa alegria, essa emoção. Eu não estou perto de você, né, fisicamente, mas eu estou em coração e você está me passando isso. Essa vontade, quando você, o tempo todo você reafirma, nós temos que voltar para a educação, as escolas são protagonistas de futuros talentos, não só para a vida artística, mas para a vida do ser como cidadão. E a gente sabe que as pessoas que realmente amam o coletivo e a comunidade, em determinados momentos da vida, pensa realmente em agregar, em fazer mais. Por isso que eu perguntei. Tá? Sim, sim, sim. É isso, né? Eu não penso porque exatamente eu teria que tomar partido, e esse partido... E infelizmente você vai acabar tendo que assumir um partido. E na verdade você não quer o partido, o seu partido é a arte e a cultura. Exatamente, a arte, a cultura, e como turismóloga, né, é um trabalho integrado que eu faço também, sempre nessa conexão de turismo, cultura e sustentabilidade, né, e a educação como meio para tudo isso. Então, porque a minha primeira profissão é professora formada em magistério no Colégio Estadual de Cachoeira. Então... Ah, que bonitinho! Então, não posso fugir disso, né? Então, olha que linda! Então, assim, tem falas lindas aqui. Né? O Ferraço está falando que você é uma pessoa politizada. Ela é do ECOA. Não, estão falando coisas lindas aqui, que o projeto... então fala! Mulheres Unidas abriu caminho para a escrita com amor, né? Muito obrigada, que eu represento vocês, a força e a beleza da mulher que se preocupa com as outras mulheres. A minha amiga Negra Luz faz parte do projeto aqui, dizendo que o ECOA é um projeto do exercício de sororidade, exatamente. Então, é tudo isso, sabe? E quem está próximo a mim sabe que não é para postar no Instagram.
né? Na verdade, existe toda uma vida que não O Instagram simplesmente é uma plataforma que divulga o que você faz, o que todas vocês fazem, o que todas nós fazemos, né? Exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Em uma palestra que eu fiz, né, para um grupo de mulheres empreendedoras, eu falava isso da questão né, das redes sociais, etc. Que a gente tem que se eu estiver chorando, eu não quero aparecer no Instagram chorando. Ok, eu tenho esse direito de não querer aparecer chorando ou num dia ruim e tudo mais. Mas quando eu aparecer, eu quero estar do jeito que eu estou aparecendo. Então, esse ser e parecer o mais próximo possível. Eu não quero parecer nunca uma pessoa que eu não sou, né? Mostrar nunca algo que eu não tenho. Então, acho que existe essa questão aí nas redes sociais. E eu realmente fujo disso, né? E voltando ao ECOA, sábado, dia 10, lançamento, né, do livro aí, ECOA Mulheres. Internacional, lançamento internacional. Tem mais surpresa aí, aí. Tem outro lançamento ainda maior do que você não vai me dar. Você é o primeiro, deixa eu fazer vários. Você não vai me dar. Vai me dar, não, vai nos dar, fica um termo mais bonito, mais elegante, você não vai nos dar nem um spoilerzinho, nem um furo assim de reportagem, nem umzinho para subir um pouquinho a minha audiência? Então, olha... A torcida aí, ó. Pois é. Tem poesias muito incríveis, assim, né? Que a gente vai fazer um outro grande lançamento. Então, vão ser vários lançamentos, na verdade, né? Porque são 41 mulheres. Então, esse é o primeiro lançamento e a gente... Ai, que lindas! Estão todas aqui, as mulheres do ECOA. Então, a mulher em Santa Noite para você. A Rita também está aqui. Mas fala, o que vai acontecer? A Dani, que está aqui trabalhando comigo, está aí também online. Tem muita gente. O que vai acontecer? Mulher, me diz aqui, Oli, bem baiana, o que vai acontecer dia 24? Dia 24, vamos ter a apresentação internacional de livros de mulheres negras, né? Dia 25, um recital poético, né, internacional também com mulheres de vários países da América Latina. Temos um pocket show com Lu Santana no dia 24. Temos o clube de leitura com uma ocupação literária no clube de leitura Casa de Alice. Vamos ter um happening, né? Um happening que são esqueci o nome do... Enfim, um happening poético, que depois eu conto para vocês como é que vai ser. Um happening poético no Poetandome. Também vamos ter o lançamento do filme, que eu já te falei, da Negra Luz, né? Que são 10 encontros com o racismo, né? Sobre esse filme. Aí no dia seguinte a gente continua com a apresentação do Mulheres Negras Ecoando na Feira Internacional do Livro, virtual do livro do Peru. Do Peru? Isso. A participação também de grupo de mulheres de dança, né? De grupo de dança de mulheres quilombolas, também nesse dia. E o recital poético. E finalizamos aí a noite com mais música. Não gostei. Vem outra coisa que você não quer contar. Mas tudo bem, olha só, como foi o nosso primeiro encontro, eu estou um pouquinho íntima. Depois eu vou descobrir. Depois a gente conversa, pois é. E aí, Fátima, eu lhe digo não. 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 Eu não quero fazer poesias para agradar quem eu conheço. Eu não quero ouvir palavras que eu não mereço. Não quero métricas perfeitas, não quero réguas, não quero esquadros, não quero enquadramento. E se você quiser o que eu não quero, esqueço. Recado. Recado dado, recado aceito. Recado de Lara Oliveira. Poxa, gente. Olha,
Amei. Adoraria continuar mais e mais e mais, mais e mais, mas eu quero aguçar a curiosidade de outros que vieram aqui pela primeira vez e a minha própria, para estar mais pertinho de você, nas suas lives, nos seus encontros. O que o meu humilde programa puder protagonizar, divulgar seus projetos, suas coisas, por favor. E eu quero o ECOA concreto e participar também fora, mesmo sendo branca. Viu? Trazer mulheres aqui, com certeza, vai ser lindo. E, pois é, então a gente vai estar lançando agora no sábado, mas vão acontecer vários lançamentos e várias outras atividades também. Vou deixando vocês aí atentos. Em agosto vai ter curso sim de elaboração de projetos, onde vocês vão aprender, mas vão aprender. Sabe? Sim, mas você vai fazer online, né? Você vai fazer online. Para a gente estudar com você, você vai divulgar no teu perfil. Exatamente, vou divulgar. Então, agosto tem curso aí de elaboração de projetos e tem o projeto secreto. Aí. Para que você faz isso, Lara? Agora, no final, você vem falar isso? Lara, olha só. Mas tudo bem, Lara. Eu vou, é um outro projeto com mulheres também, que parte do autoconhecimento, né, da valorização, de um olhar mais generoso para a mulher, para o corpo da mulher. E esse projeto secreto, né, vai realizar algumas ações e no dia 31 de julho teremos o Sarau Secreto. 31 de julho vai ter o Sarau Secreto. Vou dar só uma palhinha para vocês. Só uma palhinha para vocês. Uma dia 31 de julho é o dia do orgasmo. Ai, Jesus, danada. O projeto secreto tá vindo aí. Vem cá, vai ser a partir da meia-noite? A partir da meia-noite. Com vocês, não vou divulgar nada. Aguardem, 31 de julho, Lara Oliveira, totalmente sensual. Projeto secreto, vai ter um sarau, hein? Vamos lá. Ô, meu pai, eu vou me inscrever, posso? Pode. Então, a gente conversa nos bastidores do projeto secreto. Olha, beijo grande. Obrigada por tudo. Amei demais. Você é uma figura. Você congrega, agrega, alimenta, ri, brinca. Foi uma delícia estar com você. Ai, que bom. Obrigada, Fátima, por esse espaço, por divulgar aí minhas ações. Realmente, você me fez fazer um passeio pela minha vida, né? Então, assim, é sempre gratificante a gente olhar, né, para trás e olhar a gente hoje e ver que a luta continua, né? É diária, às vezes é mais difícil por ser mulher, mas é o meu papel, né? E é isso aí. Então, muito obrigada. Dia 10, então, no Instagram, @ecoa_mulheres, Ecoa Mulheres. Lançamento do livro, às 20 horas, lançamento do livro Ecoa Mulheres, a força do feminino através das palavras. E mais novidades para aí, dia 24 e 25, Mulheres Negras Ecoando, o circuito cultural, a gente vai estar divulgando as diversas ações aí para valorização e para celebração da mulher negra, né? E lembrando dessa luta que é contínua. E aí a gente vai ter, passando por várias linguagens, como a gente já colocou aqui, né? E outros projetos que vão estar surgindo, projeto secreto, curso de elaboração de projetos, e a gente continua movendo, porque quem move o mundo é quem se move. Um beijo grande para você, para todas as pessoas que estiveram com a gente, seus amigos, meus amigos, fazendo essa coletividade aqui de conhecimento, de troca de experiência, de emoção e de muita alegria. Deus te abençoe. Até a próxima, que eu espero estar muito longe. Ai, que linda. Vânia, tá aí. Valeu. Tá? Menina, o pessoal vai estar gravado. Valeu. Tá? Vai ficar gravado aí. Maravilha. Valeu, Fátima. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Beijo.